Existe um dia específico no calendário que, para muitas pessoas, parece carregar algo estranho. Alguns evitam viajar nesse dia. Outros preferem não assinar contratos. Há quem simplesmente tente não fazer nada importante. Estamos falando da Sexta-feira 13. Mas será que esse dia realmente tem algo de diferente? Ou será que tudo isso é apenas uma superstição criada ao longo da história? Hoje vamos descobrir como um simples número no calendário se transformou em um dos símbolos de azar mais famosos do mundo. Olá, curiosos! Para entender a superstição da Sexta-feira 13, precisamos primeiro falar sobre algo ainda mais antigo: o medo do número 13. Ao longo da história, o número 12 sempre foi considerado um número especial. Ele aparece repetidamente em diferentes culturas e sistemas de organização do mundo. Existem 12 meses no ano. O relógio tradicional possui 12 horas. A mitologia grega falava sobre 12 deuses principais no Monte Olimpo. Até mesmo em diversas tradições religiosas, encontramos grupos simbólicos de 12 figuras importantes. Esse padrão fez com que o número 12 fosse associado à ordem, equilíbrio e completude. Mas o número 13 surge logo depois disso. Ele ultrapassa esse sistema, como se fosse um elemento fora da harmonia. Essa ideia acabou gerando uma superstição muito conhecida chamada triskaidekafobia. Essa palavra complicada descreve simplesmente o medo irracional do número 13. E esse medo é tão comum que aparece até na arquitetura moderna. Em muitos hotéis, hospitais e prédios comerciais ao redor do mundo, o 13º andar simplesmente não existe. Nos elevadores, a numeração normalmente pula direto do 12 para o 14. Para muitas pessoas, isso pode parecer apenas uma curiosidade, mas mostra como uma superstição antiga ainda influencia decisões reais na sociedade moderna. Uma das explicações mais conhecidas para o medo do número 13 vem da tradição cristã. Segundo os relatos bíblicos, antes da sua crucificação, Jesus Cristo reuniu seus discípulos para um jantar que ficou conhecido como a Última Ceia. Esse momento foi eternizado na famosa pintura The Last Supper. Ao redor da mesa estavam 13 pessoas, Jesus e seus 12 apóstolos. Entre eles estava Judas Iscariotes, que mais tarde trairia Jesus. De acordo com algumas tradições populares, Judas teria sido o 13º a sentar-se à mesa. No dia seguinte a esse jantar, Jesus foi preso e condenado, e a execução aconteceu justamente em uma sexta-feira. Essa coincidência acabou associando duas ideias consideradas negativas: o número 13 e a sexta-feira. Durante séculos, muitas histórias populares passaram a repetir essa associação. E pouco a pouco surgiu a ideia de que reunir 13 pessoas em uma mesa poderia trazer má sorte. Curiosamente, mesmo antes dessa associação com o número 13, a sexta-feira já possuía uma reputação negativa em algumas culturas europeias. Na Idade Média, acreditava-se que eventos importantes iniciados em uma sexta-feira poderiam terminar mal. Alguns relatos históricos mencionam que marinheiros evitavam começar viagens nesse dia. Em certas tradições, também se dizia que Adão e Eva teriam sido expulsos do paraíso em uma sexta-feira. Outras lendas afirmavam que o grande dilúvio bíblico teria começado nesse dia da semana. Embora não existam evidências históricas sólidas para essas crenças, elas ajudaram a reforçar a ideia de que a sexta-feira não era um dia especialmente favorável. Quando o número 13 acabou se juntando a esse dia da semana, nasceu uma superstição ainda mais poderosa. Existe também um evento histórico real que muitos associam à origem da superstição. No dia 13 de outubro de 1307, que caiu em uma sexta-feira, o rei Felipe IV da França ordenou a prisão em massa dos membros da Ordem dos Cavaleiros Templários. Os Templários eram uma ordem militar religiosa extremamente poderosa durante a Idade Média. Eles acumulavam riquezas, propriedades e influência política em toda a Europa. Mas o rei da França estava profundamente endividado com a ordem. Para resolver esse problema, ele acusou os templários de heresia e conspirou para destruí-los.
Naquela sexta-feira 13, soldados invadiram templos, prenderam cavaleiros e confiscaram suas riquezas. Muitos foram torturados, outros acabaram executados. Embora historiadores debatam se esse evento realmente originou a superstição moderna, ele certamente ajudou a fortalecer a associação entre Sexta-feira 13 e acontecimentos trágicos. A superstição ganhou ainda mais força no século XX, especialmente por causa da cultura popular. Em 1980, foi lançado o filme de terror Friday the 13th. O sucesso do filme transformou a data em um símbolo global de terror. A história do assassino mascarado que atacava em uma sexta-feira 13 marcou profundamente o imaginário popular. Depois disso, livros, séries e outros filmes passaram a explorar essa mesma ideia, e a superstição se espalhou ainda mais pelo mundo. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo pessoas que dizem não acreditar em superstição podem agir de forma diferente nesse dia. Isso acontece por causa de um fenômeno psicológico chamado viés de confirmação. Nosso cérebro tende a procurar evidências que confirmem aquilo que já esperamos. Se algo dá errado em uma sexta-feira 13, a reação costuma ser imediata. Claro, hoje é sexta-feira 13, mas se o dia passa normalmente, simplesmente esquecemos disso. Com o tempo, esse processo cria a impressão de que o dia realmente traz azar, mesmo que estatisticamente ele não seja diferente de qualquer outro dia do ano. No fim das contas, a sexta-feira 13 é resultado de uma mistura fascinante de história, religião, mitos, cultura popular e psicologia humana. Não existe nenhuma evidência científica de que esse dia seja realmente mais azarado. Mas ao longo dos séculos, histórias e crenças foram se acumulando e acabaram transformando uma simples data no calendário em um dos maiores símbolos de superstição do mundo. E você? Acha que sexta-feira 13 traz azar? Ou acredita que tudo isso é apenas coincidência? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir as histórias curiosas por trás das coisas do nosso mundo, deixe o like no vídeo. Até a próxima, curiosos!